Olha, que desejando, né? Até peguei um chá pra conversar com vocês, porque faz tempo que eu não apareço. Eu sei, eu achei muito fofo vocês me mandarem mensagem perguntando se eu ia voltar com o canal, ou que estavam com saudade do canal, ou se eu tinha parado de fazer vídeo, mas não, eu só precisei dar um tempo mesmo, porque às vezes a vida ela engole a gente, pode ser por motivos bons, por motivos felizes, mas por esses meses eu não consegui me dedicar ao YouTube, mas eu senti muita falta de criar conteúdo com vocês, de compartilhar um pouco mais da minha rotina, dos meus pensamentos, das coisas que me acontecem. E eu tenho muita coisa pra compartilhar desses meses que eu fiquei ausente, mas uma delas... Gente, vivi de casamento. Meu Deus do céu, que loucura foi essa? Não sei se todo mundo que tá aqui também me acompanha nas outras redes sociais, então eu postei pedido de casamento, eu postei foto, e assim, eu adoro assistir os vídeos, ver as fotos, porque eu queria poder viver aquele dia todos os dias da minha vida. E essa é a parte triste, né, do pedido de casamento, porque ele só acontece aquela vez. Mas é uma emoção tão grande, eu tô me sentindo tão feliz, mas eu contei também um pouco nas minhas redes sociais como foi o pedido de casamento, como foi no dia também, porque eu fui pega completamente de surpresa, apesar de que era algo que eu queria muito, que eu sentia no meu coração que ia acontecer, mas eu não sabia que ia acontecer daquele jeito. E sinceramente eu não consigo pensar num pedido de casamento que fosse tão a minha cara, igual esse pedido de casamento que o meu noivo pensou, enfim, isso quer dizer que ele realmente me conhece muito. E assim, foi muito especial, tem até um spoiler ali de um quadro que eu trouxe. Mas assim, eu tô muito animada pra viver essa fase da minha vida também, pra compartilhar mais aqui com vocês, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, a gente já tem data do casamento, a gente já tem lugar, já tem fotógrafo, já tem filmmaker. Então eu vou fazendo tudo assim aos pouquinhos, pra gente poder se organizar, né, financeiramente, porque é minha primeira vez casando e casamento, infelizmente, é muito caro. E eu posso falar depois mais sobre isso conforme a gente for fechando as coisas, enfim, porque eu não quero um casamento que seja tão tradicional, né? Eu quero uma coisa que seja mais uma celebração, uma cerimônia sobre o amor, né? Estar lá com as pessoas que a gente mais ama, enfim. Então vai ser uma cerimônia mais intimista, pequena, só com as pessoas que a gente realmente tem contato, que estão presentes na nossa vida. Então vai ser um momento muito especial. E esses dias também fiz aniversário com uma boa capricorniana, dia 14 de janeiro. E assim, foi tão gostoso. Eu tenho feito todo ano a mesma coisa basicamente, que é celebrar o meu aniversário em casa com as pessoas que são mais próximas de mim. Então eu sempre compro um bolo, docinhos, frios, e aí eu chamo sempre as mesmas pessoas, que eu adoro ter o mesmo grupo de amigos, desde sempre pra sempre. E já tem até uma piada interna entre eles, porque tem grupos de amigos que não se conhecem, mas me conhecem, só que todo ano eles se encontram no meu aniversário. E aí falam um pro outro, até ano que vem, até ano que vem. E eu acho isso muito legal, porque por muito tempo eu fui uma pessoa que eu não gostava de comemorar o meu aniversário. Eu acho que eu não achava que eu era digna de ser celebrada, né? Porque querendo ou não, o nosso dia do aniversário, ele é uma celebração, né, da nossa existência. E depois que eu entendi que não, que eu merecia ser celebrada, eu criei, né, esse ritual, assim, esse hábito de fazer uma festa, uma pequena celebração, comemoração com as pessoas que eu amo, e é sempre assim, muito bom, me sinto muito querida, muito amada, é um dia assim, realmente especial. Mesmo eu não fazendo nada demais, é sempre um dia especial, eu adoro o dia do meu aniversário, eu nunca pensei que um dia eu fosse dizer isso, mas assim, foi muito especial. E eu já vou aproveitar e compartilhar com vocês 10 livros que eu quero ler esse ano, edição de livros que já estão na minha estante, porque eu tenho muito livro parado, porque eu acabo recebendo bastante livro e eu também ganhei vários livros de presente de aniversário
que estavam na minha lista, então eu vou compartilhar com vocês. Eu já vou começar com esse aqui. Não é justo eu falar que é o mais especial, mas ele é um dos, porque eu queria muito esse livro aqui da Patti Smith, que é o mais novo lançamento dela, então é a sua autobiografia também mais pessoal, só que ele ainda não chegou no Brasil. Então uma amiga minha viajou para Nova York e ela simplesmente trouxe para mim uma edição autografada, porque lá tem uma livraria que a Patti Smith sempre vai, e ela fica lá autografando vários livros, e aí eles colocam pra vender, né? Olha isso. Opa. Juro, gente. Não é que eu tenho um livro preferido que eu ganhei de aniversário, mas é que esse aqui é muito especial. E eu achei essa capa a coisa mais linda do mundo. Eu também ganhei esse livro aqui da Simone Weil, que é O Peso e a Graça. Eu não conhecia muito a autora e eu fui ler sobre ela. Eu gosto das edições da Penguin porque eles têm várias notas introdutórias, então é muito legal, você realmente aprende tanto sobre a obra quanto a escritora, o escritor, enfim. E eu tô simplesmente assim, obcecada por ela. Infelizmente ela teve uma vida muito breve, né, porque ela morreu com 34 anos de tuberculose. Mas ela tem um pensamento, assim, muito diferenciado, né? Ela foi uma filósofa francesa, então ela tem esse pensamento mais complexo e paradoxal, e eu tô, assim, encantada, porque eu amo livros que falam sobre questões existenciais, e a Simone é basicamente uma grande questão existencial em pessoa, então, assim, eu até comecei a ler ele e eu tô amando. Aí eu quero ler Uma Visão Pálida Uma Visão Pálida das Colinas, do Kazuo Ishiguro, que eu vi que esse daqui é um ótimo livro para você começar a ler as obras do autor. Eu ainda não conheço muito. Eu vi que esse é um livro que fala sobre memória, silêncio, culpa, através das memórias fragmentadas. Acho que é isso, através das memórias fragmentadas de Tsuko, que é essa mulher japonesa que vive na Inglaterra. Então eu tô bem animada. Esse daqui, que é A Leste de Éden, do John Steinbeck, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, é o livro preferido da Kristen Stewart, então ele tá na minha lista há muito tempo, desde quando ela deu uma entrevista falando sobre isso, e eu tô muito animada pra ler. Meu noivo me deu ele de aniversário e assim, logo mais quero ler. Também quero ler esse ano 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu até hoje não sei como eu não li esse livro, porque o Gabo, apelido carinhoso, né, pro autor, ele foi um dos primeiros escritores clássicos que eu li na minha vida. Eu comecei a ler clássico na adolescência, eu acho que ele foi tipo o segundo ou terceiro livro, eu li vários livros dele, mas eu ainda não li esse. E essa aqui é uma edição que eu ganhei da minha prima, que já faleceu, e aí tem essa dedicatória muito fofinha assim, e eu quero muito ler esse livro esse ano. Também quero ler A Peste, do Camus, mas todo livro do Camus ou dos existencialistas eu preciso ler quando eu tô num lugar bem melhor, psicologicamente falando, porque sempre dá uma crise existencial depois. Também quero ler esse aqui, O Tempo das Cerejas. Esse aqui eu peguei num evento da Companhia das Letras, porque uma curiosidade, sempre que a gente vai no evento da companhia, quando você entra, você tem direito a pegar 2 livros que ficam lá numa mesa, então tem vários gêneros de várias editoras, porque eles são donos de várias editoras. E aí esse aqui foi um dos livros que eu peguei, e ele parece ser bem interessante, porque ele fala sobre a memória pessoal e coletiva da Espanha no século XX, marcada pela guerra civil e pela ditadura franquista, então ele parece ser bem interessante. Também quero muito ler A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Nunca li nenhum livro da diva. Sei que ela também fala bastante sobre o realismo mágico, né? Assim como o livro do Gabriel Garcia Marques. E todo mundo me fala muito bem desse livro, então eu sinto que eu vou amar. Eu também quero ler Meridiana, da Eliana Alves Cruz. Eu conheci ela, inclusive tem uma dedicatória aqui nesse livro, ó, que eu fui num evento também da Companhia das Letras, que era para falar, né, sobre o livro. E ele fala sobre essa ascensão social e questões que são comuns a pessoas pretas que adentram, né, a novos círculos sociais. Então, também como uma pessoa que passou, né, por essa transfuga de classe, quando ela falou mais sobre o livro, assim, eu me identifiquei com algumas partes, né, não a parte racial, mas com essa parte da transfuga de classe, então eu tô bem animada para ler. E também os contos completos da Virginia Woolf. Esse livro aqui eu ganhei de presente de amigo secreto esse ano, e eu sempre vi essa capa, eu achava ela lindíssima e eu fiquei muito feliz de ter ganhado esse livro. Mas bom, esse é um vídeo breve para atualizar um pouco vocês, para voltar pro canal, também para falar das minhas leituras que eu quero fazer esse ano.
E assim, para deixar claro que eu estou com saudades e que esse ano vai ter muitos vídeos no YouTube. E espero ver vocês lá no próximo vídeo.